Vamos lá, turminha? No nosso último encontro, nós paramos aqui. Volta. Vamos habilitar. Vou fazer só uma revisãozinha disso aqui, para você poder entender legal. Uma carga está entrando perpendicularmente na presença de um campo magnético. Uma carga positiva. Alan, por que você frisa sempre que a carga é positiva? O que muda quando a carga for negativa? Quando a carga for negativa, a única coisa que muda é inverte o sentido da força magnética. Carga negativa. Inverte o sentido da força magnética. Vamos relembrar a regra da mão direita? Vamos relembrar aqui? Vem comigo, ó. Aqui é quem? Me ajuda, vai. Fala. Força. Beleza, e aqui? Campo. E aqui? Velocidade. Força, campo, velocidade. Força, campo, velocidade. Olha só. Faça bom vestibular. De novo, faça bom vestibular. Tranquilo? Então, vamos embora, vamos trabalhar. Então, minha carga vai entrar perpendicularmente ao campo magnético. Vamos aplicar a regra da mão direita? Campo, velocidade, força. De novo, campo, velocidade, força. A carga vai subir. Olha ela subindo aí. Adoro quando eu falo isso e ela não funciona. Vai. Aí. E aí eu tenho a força magnética. Isso aqui de amarelinho é a representação da força magnética. Eu falei para vocês, ó. Aqui está o vetor V1. Aqui é a força magnética. 1. Aqui está o vetor V2. Aqui está a força magnética 2. Aqui está o vetor V3. A força magnética 3. Aqui está o vetor V4. Força magnética 4. Estou relembrando, esse slide já está montadinho aqui para a gente, ó. Tudo montadinho, só estou relembrando para a gente poder ficar melhor. Tá? Então, eu posso calcular o raio dessa trajetória? Posso sim. Como que eu calculo o raio? Raimunda, a velocidade é perpendicular ao campo magnético. Então, Raimunda me vê um quibe. Perfeito? Como que eu calculo o período? O que é período? Intervalo de tempo gasto para dar uma volta completa. Período é 2 π m sobre QB. Tem 2 pimentas sobre meu quibe. Importante que eu vou falar agora para vocês. Relembrar. Período não depende da velocidade. Importantíssimo. É muito importante e o povo ainda vai esquecer.
Importante. Legal? Então, vamos trabalhar? Façam essa questão para mim, por favor. 1 minuto para vocês. E eu já resolvo ela. Alguém? Então, vamos lá. Uma partícula de carga elétrica 2 vezes 10 a menos 6. Bom, muito bom, Lázaro. Uma partícula de carga elétrica 2 vezes 10 a menos 6 é lançada no campo magnético uniforme de intensidade 4 vezes 10 a terceira Tesla, com velocidade 20 metros por segundo, sendo V perpendicular a B. Olha que informação bacana. Ele falou que a velocidade, o vetor velocidade, é perpendicular ao vetor campo magnético. Conforme a figura, determina o módulo, direção e sentido da força magnética. Beleza. O que eu sei? Eu sei quem é feliz, é quem vê bem sem óculos. Quem é teta? Algum aluno vai falar assim, professor, teta é um óculos. Não, migão. Teta é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, que nesse caso é 90. Teta é igual a 90, que é perpendicular. É verdade, Alanzinho. Você tem razão. Então vem comigo. Força magnética. Quanto vale a carga? Ele me deu. 2 vezes 10 a menos 6. Campo magnético, 4.000. E a velocidade, 20. E seno de 90, que nós sabemos que mede 1. Então, minha força magnética mede 2 vezes 4, 8 vezes 20, 160. 10 a terceira com 10, menos 6, com mais 3, 10 a menos 3. Portanto, vou diminuir, então aqui vai aumentar.
1,6 vezes 10 a menos 1 Newton. Horizontal. Vamos ver se é para onde que ela vai ser? Vamos aplicar a regra da mão? Vem comigo. Força, campo, velocidade. O campo não está entrando. A velocidade não está para cima. Como é carga positiva, a força está para onde? Está para a esquerda. Então, surge aqui uma força magnética para onde? Força magnética para a esquerda. Horizontal, esquerda. Essa carguinha vai fazer isso aqui, ó. Não vai ficar muito bonitinho, não, mas tá bom. Ela vai fazer isso. Ela faz uma trajetória circular aqui, ó. Agora, uma pergunta interessante. Se ao invés dessa carga fosse positiva, ela fosse negativa, o que muda? Muda a força magnética? Não. O que muda vai ser o desenho, muda a trajetória. Você viu que ela entrou e virou para a esquerda? Ela ia entrar, eu calculei a força magnética está para a esquerda, ela, ao invés de estar para a esquerda, ela estaria para onde? Para a direita. Então, ele faria isso aqui, ó. Entendeu? Ah, professor, que bacana, eu também acho. Um giraria no sentido anti-horário, outro giraria no sentido horário. Legal, né? Esse é um bom momento de você me fazer alguma pergunta. Se não tiver, next question. Ok? Veja bem, a próxima questão, eu aproveitei essa questão e acrescentei isso aqui, ó. Não precisa calcular de novo a força magnética, não. Eu coloquei uma massa e pedi o raio e o período. Dei a massa e pedi o raio e o período. Façam e estou guardando o resultado.
E aí, ninguém vai mandar uma resposta, não? Ah, estava esperando eu pedir, né, Carol? Obrigado. Vamos fazer? Muito bem, Ian. É isso mesmo. Vou facilitar, deixar essa questão interessante para vocês. Vou falar, considere o π igual a 3. Pode ser? Então vem comigo. Ele quer saber o raio, né? Então vamos lá. Como é que eu calculo o raio? Raimunda me vê um quibe. Massa, eu dei 8 gramas. Tem que transformar para quilogramas. Então, é 8 vezes 10 a menos 3. Quem é a velocidade? 20. Módulo da carga? 2 vezes 10 a menos 6. Campo magnético? Campo magnético, 4.000. Então, vamos lá. Então, eu sei que ficou 8 por 4 é 2. 2 cancela com 2. Ah, bobagem, ó. 20 vezes 10 a menos 3, que divide 10 a menos 3. Ah, cancelou. O raio mede 20 metros. Acabou. Fácil demais da conta. Letra B, ele me pede o período, né? Como que eu vou calcular o período? Tem 2 pimentas no meu quibe? Tem 2 pimentas no meu quibe? 2, vou substituir o pi no final. A massa, 8 vezes 10 a menos 3. A carga, 2 vezes 10 a menos 6. Velocidade no campo, né? 4.000. 4 vezes 10 a terceira. Período é, olha que bacana. 2 vezes 4 é 8. Menos 6 com mais 3 é menos 3. Com menos 3 cancela. A professora está cancelando tudo, tá? Sobrou 2 pi segundos. Eu, para ser legal, falei que o pi vale 3. 2 vezes 3, período 6 segundos. Então, ele vai gastar 6 segundos para dar uma volta completa. O raio vale 20 metros. Eu quero saber se até aí, se até agora, temos algum problema, alguma dúvida? Esse é um bom momento para você conversar comigo.
Pode me explicar, por favor, como a definição de período se aplica aí? O que é período, Matheus? Vamos lá? Vou te responder em um segundinho. Matheus, o que é período? Exato. Essa carga gasta 6 segundos para fazer isso aqui, ó. Ficou feio o desenho, mas é isso. Ela gasta 6 segundos para fazer isso. Aonde, Giovana? No 6? Ah, aqui, ó, em cima. Ian, dependendo do vestibular, ele te dá as equações. FUVEST dá a equação. Entendeu? Na FUVEST ele dá as equações. Mas eu não esperaria, eu não ia para uma prova, dependendo dele me dar as equações, não, entendeu? E outra, muito fácil guardar essas equações. Pois não, Ian, mas você não vai deduzir, não. Você vai guardar. Raimundo me deu um quibe. Tem 2 pimentas sobre o meu quibe. Tá certo? São 2, veja bem, acredita no seu professor. São 2 questões clássicas. 2 perguntas clássicas. Calcule o raio, calcule o período. Calcule o raio, calcule o período. Ou período, ou alguma coisa que envolve o período. Entendeu o que eu quis dizer? Olha só. Deixa eu fazer uma próxima pergunta aqui, vocês vão entender legal. A velocidade dele... Vou fazer uma pergunta, vocês respondam para mim no chat. Por nada, Ian. Essas participações é que enriquece a aula. Eu sei que a velocidade dele é 20 metros por segundo. E o tempo que ele gasta para dar uma volta é 6 segundos. Se eu dobrar a velocidade, for para uma velocidade de 40 metros por segundo, o que acontece com o tempo para dar uma volta completa? Manda para mim a resposta no chat, por favor. Estou aguardando. Quem tá ouvindo aí, por favor, responda. Alan, você pode repetir, por favor? É que travou na hora. Posso. Eu falei que a velocidade é 20, o tempo para dar uma volta é 6. Se eu colocar a velocidade para 40 metros por segundo, quanto tempo ele gasta para dar uma volta completa? Seis segundos. Responde no chat. Lázaro, eu não entendi a sua resposta. Entendi, Lázaro, entendi. Perfeito. Carolina, eu fiz uma pergunta, eu quero uma resposta, não outra pergunta. Estou sendo chato, né? Mas é isso mesmo. Eu quero que você me responda. Quero que você fale assim, é tanto. Não assim, é isso? Tipo, me perguntando. Muito bom. É isso aí, galera. O tempo continua 6 segundos. Perfeito. Alan, você está me falando que eu dobrei a velocidade e o tempo não caiu pela metade? Não. Por um acaso, na equação do período tem velocidade? Dá uma olhada na equação do período. Aparece velocidade nela? Não. Eu falei que o período não depende da velocidade. Alan, você está me falando, então, se a velocidade for para 200 metros por segundo, o tempo a dar a volta é 6 segundos?
É. Mas ela tem alguma coisa errada. Não, não tem nada errado. O que você não, o que você não percebeu o que está acontecendo. Quando a minha velocidade é v, a minha trajetória é essa aqui, ó. Velocidade v, raio r. Velocidade v, raio r, comprimento da circunferência c. Se eu dobro a velocidade, dobro o raio, dobro o comprimento. Vou fazer melhor aqui, ó. Velocidade v, raio r, comprimento c, tempo t. Dobrou a velocidade, dobrou o raio, dobrou o comprimento, o tempo não mudou. Alain, se triplicar o raio, triplicou a velocidade, triplicou o raio, triplicou o comprimento e o tempo ainda é t. Você tem que entender que velocidade é espaço sobre o tempo. Tempo vezes velocidade é igual a ΔS. Se a velocidade é v e o ΔS é c, é uma coisa. O tempo é t. Se eu dobro a velocidade e dobro o comprimento, olha, não ficou a mesma coisa? Então, quando dobra a velocidade, dobra o raio. Dobra a velocidade, dobra o comprimento, o tempo não muda. Triplica a velocidade, triplica o comprimento, o tempo não muda. Entendeu o que eu quis dizer? Ainda fica, o ΔS vou chamar de C aqui para ficar mais coerente. Tempo, triplicou a velocidade. Triplicou o comprimento. Cancela o 3 de um lado e do outro. Viu que ficou C sobre V? C é o comprimento da circunferência. Yes ou não yes? Conversa comigo. Esse é um tipo de pergunta frequente em provas. Faça isso aqui para mim. Letra A e letra B.
Temos respostas? Vamos lá, então. Um elétron entra na região sombreada da figura, onde existe um campo magnético uniforme. No ponto A, a velocidade do elétron é 3,52 vezes 10 a 7 metros por segundo. O raio da trajetória é 10 a menos 2. A razão, carga sobre massa. Isso aqui é importante pra caramba, ó. Ele está falando de carga sobre massa. Mas Alain, ele colocou E, porque é apenas uma carga que está entrando. Apenas uma carga que está entrando, ó. Importantíssimo. Ele falou que é um elétron. Vamos lá? A intensidade, a direção e o sentido do campo indução magnético. Então, vamos vir, vem cá. Ele me deu velocidade, me deu um raio. Olha que interessante. Faltou um metro aqui, ó. Então, vamos lá. Raimunda me vê um quibe. Olha que interessante. Ele quer o campo magnético. Então, o campo magnético é igual a massa sobre carga vezes V. Eu coloquei desse jeito, você vai entender o motivo. Está vendo que ele me deu carga sobre massa? E na equação eu tenho massa sobre carga? Então, eu vou colocar o inverso desse valor. Consegue entender o que eu estou falando? Então, ficou 1 que divide 1,76 vezes 10 a 11. A velocidade, 3,52 vezes 10 a 7. E aqui é raio, né? E o raio mede 10 a menos 2. Então, vamos fazer continha? Então, ficou 3,52, que divide 1,76. 3,52, que divide 1,76. 2. Então, o campo magnético é 2 vezes. O 10 a menos 2 vai para cima, 11 com menos 2 dá 9. 9 vai para cima, menos 9. 7 com menos 9, 2 vezes 10 a menos 2, Tesla. Essa é a resposta da letra A. Aliás, não é só isso, não. Fiz besteira. Não é só isso, não. Tem um detalhe importantíssimo. Olha para mim. Ele quer saber a direção e sentido do campo magnético. Presta muita atenção no que eu vou falar. Você concorda comigo que a força magnética está puxando para cá? Ela não é centrípeta? Ela aponta para o centro. Ela aponta para o centro. Então, vem comigo. Só que essa carga é negativa. Ela é negativa. Como é que eu sei que ela é uma carga negativa? Eu tenho que adivinhar, professor? Ele fala isso? Como é que funciona? Ele fala. É um elétron. Então, quando eu for aplicar a regra da mão, eu tenho que encontrar a força para cá, ó. Porque aí eu inverto ela. Então, quando eu aplicar a regra da mão, então eu já sei duas coisas. Eu sei que a força está para a esquerda e a velocidade está para cima. Sei ou não sei? Força está para a esquerda, velocidade está para cima. Então, meu campo só pode estar o quê? Entrando. Resposta, entrando. Vertical. De novo, eu sei que a força magnética está para a direita, porque ele me deu a trajetória. Então, quando eu for calcular a força, o campo, eu preciso saber o sentido da força. Então, se a força está para a direita, a hora que eu aplicar a regra da mão, eu tenho que encontrar ela para a esquerda. Porque quando é carga negativa, manifesta-se invertendo o sentido da força. Então, campo, velocidade, força. Então, meu campo só pode estar de que maneira? Entrando vertical. Letra B.
o tempo gasto pelo elétron para percorrer a semicircunferência. Tempo para dar uma volta completa não é período? Tem 2 pimentas sobre meu quibe. Então, vamos divertir com isso. O período é 2. Vou deixar esses 2 separadinhos aqui. Pi. M sobre Q é 1. Sobre 1,76 vezes 10 a menos 11. E o campo magnético, eu acabei de encontrar, 2 vezes 10 a menos 2. Então, o tempo que ele gasta para dar uma volta completa é 2π, que divide 1,76 vezes 2. Eu vi, é 11. Aqui não riscou. Vocês vão entender o que eu estou falando. 3,52 vezes 10 a 9. Então, o tempo que ele gasta para dar uma volta completa é 2π 10 a menos 9 sobre 3,52. Por que eu estou deixando desse jeito? Esse é o tempo que ele gasta para dar uma volta. Ele não quer o tempo para dar uma volta, ele quer o tempo para dar o quê? Meia volta. Então, o que ele pediu não foi o período. O que ele pediu foi meio período. Ah, o tempo que ele quer é a metade do período. Então, o tempo que ele quer é só de tirar esse 2, né? Π vezes 10 a menos 9, que divide 3,52 segundos. Eu poderia ter colocado logo o tempo πm sobre QB, tá certo? Mas eu preferi fazer desse jeito para você poder ficar mais esperto. Você não entendeu porque está entrando? Olha aqui, Giovana. Eu sei que a velocidade está para cima e eu sei que a força está para a esquerda. Então, minha mão só pode estar de que maneira? Entrando. Eu tenho absoluta certeza que a velocidade está para cima, a força está para a esquerda, então o campo só pode estar de que maneira? Entrando. Tá certo? Entendeu agora, Giovana? Velocidade para cima, força eu sei que está para a esquerda, campo só pode estar o quê? Entrando. É isso aí, galera. Já passou 2 minutos da minha aula, eu nem vi. Pessoal, obrigado pela atenção, pela participação de vocês, presença 121 pessoas, obrigado pelas perguntas e tudo mais. Valeu, obrigado, coordenação. Forte, Falou, Alan. um longo abraço. Tchau, Alan. Tchau, Ivana. Bom final de semana e feriado. Obrigada. Tchau, pai. Falou, garoto.